57 anos, como foi que você começou, meu querido? Eu comecei na minha cidade natal, eu sou de Pirassununga, interior de São Paulo. E a minha família hoje deve ter uns 150 anos na cidade, nós temos uma tradição. Fundaram a cidade, Fundaram né? a cidade. Meu tio, ele era o gerente do matadouro, o gerente, o diretor, o coordenador, o que recebia o boi. Meu tio era o faz tudo no matadouro. E eu morava próximo, então com 7 anos eu ia para o matadouro para brincar com meus primos lá no matadouro. E ali eu comecei de uma certa dificuldade na época, na realidade carne nunca nos faltou, e a gente ia brincar lá e eu ajudava a bater um suíno para ganhar a tripa e levar para casa, que era a nossa mistura durante a semana. Tá de brincadeira. Ali eu comecei vivência. com 7 anos. Isso. E aí com 10 anos, um açougueiro que sempre levava os animais lá para abater, então a gente ajudava a lavar o caminhão para ganhar umas moedas e comprar doce. Ele me convidou se eu queria ir trabalhar para o açougue. E já nessa idade eu queria ajudar a minha mãe de uma forma diferente. Surgiu a oportunidade e eu fui para o açougue. Eu entrei no açougue aos 10 anos de idade. Aos 14 anos eu saí de Pirassununga, que eu já pensava em crescimento. Vim para São Paulo com 14 anos na ditadura militar. E tava pegando fogo nessa época, Tava hein? pegando fogo. Você tinha que apresentar a carteira de trabalho. E chegando em São Paulo, eu tinha um primo, eu tenho uma prima que agora ela foi para o interior, que ela está com 91 anos, e ela tinha um primo da esposa do meu primo. Ele era diretor da Plantel Trading S.A., uma empresa que exportava animal vivo para a África do Sul. E chegava? E chegava. Isso em 1976. Então lá estou eu envolvido na carne novamente. Eu fiz colégio agrícola, trabalhei nessa empresa durante 6 anos. Em 1978 eu fui eleito o funcionário do ano. Tá de brincadeira. Trabalhando. Por quê? A turma fala, Paulo, mas como? Desde a infância eu fui entregar carne. Eu tinha que ser diferente, eu não podia ser igual ao entregador. Nós entregávamos carne no açougue em 2. Ele saía com 4 entrega e demorava 2 horas. Eu saía com 6 e voltava em 20 minutos. Eu sempre quis ser diferente. Aí eu fui para Desossa. No colégio agrícola, estudando como técnico agrícola, o meu professor, de cada 10 vacas, ele inseminava 9. Ele tinha 90% de assertividade. Eu falei, eu vou alcançar. Quero ver como faz. Quero ver como faz. E eu alcancei. Quando eu voltei para a empresa para inseminar gado, todo o gado POI, que a empresa importava para o Brasil, quem inseminava era o Paulo Tadeu. Você tá de brincadeira. Gado POI, puro por origem internacional. Isso que ano? 1977. 77. Isso, em 77. Pessoal, eu preciso falar, eu não era nem nascido. E eu fiquei nessa empresa até os 20 anos. Aí eu voltei para minha cidade natal. E foi um choque. Porque eu já tinha conhecido um outro nicho de mercado, já tinha evolução. E aí você volta para a cidade, as pessoas nem sabiam que era inseminação artificial. Isso ainda não estava disseminado. Ainda não estava disseminado. Aí eu fui trabalhar na USP, porque eu casei. Fui trabalhar na USP de Pirassununga. Não era na USP, eu trabalhei numa empresa que arrendou o matadouro da USP. Ela chamava UPS, União de Produtores de Suíno. Mas todas as regras eram retidas pela USP. E aí eu tive o meu primeiro problema. Diga. Eu saí de uma empresa multinacional para vestir camisa e caí na USP onde não podia trabalhar. Porque o conceito da USP não é que os funcionários têm que trabalhar. O conceito da USP é ensinar. É a metodologia do ensino. Então, de onde vem essa verba que paga tudo isso? Pública. Pública. E eu, na empresa multinacional, você tem que vestir a camisa e dar resultado. Sem resultado, você vai embora. Retorno. É o retorno. E o retorno da USP é ensinar as pessoas. Então, eu fiquei 2 anos e 2 anos eu tive problema. Problemas sérios, porque eu quero trabalhar, eu quero produzir, tem que terminar, tem que concluir, tem que dar resultado. Eu fiquei 2 anos, eu não aguentei trabalhar, também porque o meu salário, eu acho que na época eu ganhava R$200, o aluguel era 180. Em cima. Em cima. E aí, às sextas-feiras, uma coisa que eu vou falar aqui, que poucas entrevistas eu falei sobre isso, na sexta-feira eu comprava um porco, 2 porcos, 3 suínos da USP e vendia de porta em porta com um carro emprestado da minha irmã. A minha irmã me emprestava um Fusca, eu vendia de porta em porta, eu vendia carne. Empreendedor na veia. Você mesmo abatia ou já comprava batido? Eu trabalhava no frigorífico. Ah, então já tirava. Eu já abatia. Comprava, trazia. Aí eu comprava, lá dentro do frigorífico eu já fazia os cortes. Deixava no jeito. Colocava no saquinho, colocava no carro da minha irmã que ela me emprestava e eu batia de porta em porta vendendo carne. Veio empreendedora sem saber, a necessidade. Eu nasci empreendedor. Que delícia. Eu comecei, pra você ter uma ideia, quando eu ia pro matadouro, eu ganhava tripa. A minha mãe dava pro vizinho um pouco de tripa. Ela me dava o dinheiro, eu comprei um passarinho. Isso com 7 anos de idade. Eu nasci empreendedor. Automático. Eu nasci empreendedor. Que bacana.
E aí, nesse tempo, eu saí da USP e fui trabalhar de saqueiro na usina de algodão. Eu entrava às 6 horas da tarde e saía às 6 horas da manhã. Mas já foi um passo fantástico. Nós deixamos de ir ao mercado e fazer compra com a calculadora. Já dava para comprar uma compra melhor, porque a usina de algodão pagava mais. Que bacana. Eu permaneci durante 7 meses até o final da safra, também sempre correndo para ser diferente e trabalhar melhor e ganhar mais. E nesse espaço de tempo, um açougueiro de Pirassununga, ele teve infarte. A esposa dele foi lá, fez o seu pedido de desossar carne para ela. Eu fui desossar carne para ela durante uns 2, 3 dias. Depois ela me informou que ele faleceu. Nossa. E ela falou, você não quer comprar um açougue? Eu falei, não. Eu queria trabalhar na cooperativa como técnico agrícola. Que era a sua formação de base. Que era a minha formação de base. Mas terminou o ciclo e eu saí junto com eles. E agora, o que eu vou fazer? Com o dinheiro que eu recebi, eu comprei meu primeiro açougue. Que ano isso? 1983. Olha, e foi pouco tempo, 7, 8 anos ali, da onde você começou. Isso. Aí eu abri meu primeiro açougue em 1983, para você ter uma ideia. Eu abri meu primeiro açougue e não sabia que precisava de contador. Olha a falta de informação. Começou por aí. Hoje a informação está aí para todo mundo. Na minha época tinha o Aqui e Agora, que é um jornal que você torcia, saia sangue. Saia sangue, eu lembro. E aí não tinha nada, não tinha mais informação. A informação chegava nesse jornal. Se ia na banca todo dia, tinha que reservar. Senão acabava e não sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Eu abri o meu primeiro açougue já com muita vivência em carne, mas zero de gestão. Eu comprava muito boi bom no pasto, eu comprava bem. Que você conhecia? Eu conhecia. Sabia? Eu já tinha uma visão do futuro. Eu já comprava carne diferente e atendia diferente. Na minha cidade natal, o açougueiro que tirou a carne de embrulhar no jornal fui eu. Porque naquela época embrulhava-se carne no jornal. No jornal. E algumas donas de casa levavam o prato. A primeira casa de carnes em Pirassununga a ter um caixa separado para não pegar no dinheiro e pegar na carne foi a minha. Isso foi algum processo de gestão ou você entendeu que era errado? Não, eu já sabia que era errado porque eu já vivia em outros lugares. Eu já conhecia. Então, eu estava sempre em Campinas, São Paulo, viajando quase já por esse país. E aí você vê que as coisas estão diferentes, que a cidade estava atrasada. Então, eu tirei o jornal. A primeira máquina de vácuo de Pirassununga foi eu que comprei. O caixa, eu fui o primeiro caixa. Aí, nesse processo... Em 1988, eu abri minha segunda casa de carne. Eu saí de um bairro popular, que eu achei que eu precisava crescer, e fui para a avenida principal da cidade. Eu saí de vender 2, 3 boi por semana para vender 15. Eu abri essa casa de carne com 10 açougueiros. Olha só. Em 1988. Aí foram 7 anos maravilhosos. Durante esses 7 anos, eu abri mais 3. Então eu cheguei a ter 4 casas de carne na minha cidade natal. E aquele BO, vamos puxar aqui um pouco de política vamos aqui, lá. Vamos tocar o assunto. Vamos lá. E aquele BO do Collor travar tudo naquela época? Eu passei por tudo que o governo fez. O Collor prendeu o dinheiro, não pegou o meu que eu estava sempre devendo. Então eu tinha 0 no banco. Não pegou um centavo meu. Porque nessa época... Sensacional! Produção, não tô sem produção. Porque nessa época, o que eu acreditava? O que eu sempre acreditei? Em boi. Então, a minha esposa ia comprar uma geladeira. Ela não falava pra mim quanto era a geladeira lá. Ela falava, fui lá, a geladeira custa 5 arroba de boi. Pode comprar ou não. Eu sempre calculava em boi. Então não tinha problema com o Collor. Veio o plano Brest, plano Collor, confiscou boi no pasto, tomou dinheiro da poupança. Confiscou boi no pasto? Na época. Sabia disso? O governo, porque o governo tabelou a carne. Então ele dava chamava Sunab. Esse órgão. Eu não sei qual é a cifra, mas o governo tabelava a carne. Então ele falava assim, você tem que vender carne de segunda a R$10. Você tem que vender a carne de segunda a 15. Mas o governo nunca soube o que era custo de operação. Como é que ele ia tabelar com a carne? Não é? Ninguém consegue pôr valor no teu negócio. Ninguém consegue. E como que você vai pegar? Se você não tabelar, você não pode vender. Polícia fechando açougue. Fiscal da prefeitura indo no açougue. Tem carne, tem que entregar. Só que ninguém tinha carne no açougue. Então o que nós fazíamos? Ficava com o açougue aberto. O cliente chegava lá, eu quero 5 quilos de carne. Espere em casa que amanhã eu entrego. Pegava a lista inteirinha, ia no frigorífico, desossava e entregava na porta de casa. Olha o empreendedor se virando. Nós passamos tudo isso, desossava carne, abati boi no sítio. Tudo isso nós fizemos. O que levou açougueiros à falência, a quebrarem em 1995? Venda. Foi quando o supermercado abriu o açougue dentro do supermercado. Foi aí que começou. Agora, plano Brest, plano Collor, confis de dinheiro, confis de boi, só nós passamos de letra. Consegui levar tranquilo. Conseguimos levar tranquilamente, sem problema nenhum.